Será que você deve continuar tentando se envolver com a pessoa de quem você gosta, quem você tem no seu pensamento nesse instante? Será que existem sentimentos da parte dele ou dela com você? Pode dar certo a dois? Nessa leitura eu vou te contar a respeito disso. Então vem comigo depois da vinheta. Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estamos começando então junto mais uma leitura aqui com o tema afetivo, né? Pra gente falar das coisas do coração, do nosso coraçãozinho, né? Então, oportunidade para você mentalizar aqui o ser de luz ou o ser sem tanta luz assim, depende do seu caso, para vermos o que as cartas terão a dizer, né? Então, é uma leitura de cartas para você entender o que é melhor você fazer, né? Chamando para si a coisa e não ficando refém nas mãos de outra pessoa. Você deve insistir, deve continuar dando chance, oportunidade para as coisas acontecerem ou desistir, né? Insistir ou desistir. Há sentimentos? Pode dar certo entre vocês? Vamos responder isso, tá legal? Vou ler tarô mitológico, egípcio e baralho cigano para você aqui. Então, agora estamos retomando, né, os nossos temas diários. Passou o quadro do canal de a gente falar sobre os signos para o mês de agosto, né? Então teve um vídeo para cada signo. Essa última semana de julho foi assim. Se você não viu o seu signo, vale a pena. Teve muita informação importante. Teve signo que acabou tomando umas porradas, inclusive o meu, né? Mas, na verdade, não é o tarô quem bate, é a vida, né? O tarô só mostra o que está acontecendo para a gente ter mais facilidade de enxergar. E eu acho que é importante você ver aí o vídeo do seu signo. Eu fiz um teste, tá? Nessa semana de julho para a gente colocar os vídeos de signos para agosto e para a gente repetir a dose fazendo isso, ou seja, lá no final de agosto para a gente fazer setembro, vai depender do desempenho desses vídeos de agora, tá? Então, se você gostou desse quadro do canal, é importante você ajudar a impulsionar, curtir, assistir e curtir lá o vídeo do seu signo, compartilhar, para que possamos ter de novo no final do mês, tá? Se não tiver números que ajudem a sequência desse quadro do canal, então não vai ter de novo, beleza? Vai depender muito de todos que gostaram aqui. E vamos tratar, então, desse tema. Agora eu vou acender a nossa vela dedicada à linha das crianças, para a gente buscar a nossa conexão espiritual. Salve a linha das crianças, que possamos ser abençoados, amparados. Eu peço aqui a inspiração dessa força espiritual que possa nos acompanhar, então trazendo renovação, alegria, espontaneidade, esperança para o caminho de todos nós, principalmente para quem sente que neste momento falta essa energia mais espontânea, mais da alegria para viver, que possamos então ser amparados aqui pela linha das crianças, trazendo alegria, renovação, esperança também para a nossa vida. Se for a sua primeira vez no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, tudo isso é muito importante para tanto você ficar sabendo da sequência do trabalho, quanto para você me ajudar a ajudar mais pessoas também, tá? O vídeo chega a mais gente a partir do seu like. E você vai escolher aqui uma das pedrinhas para ganhar a sua leitura. Na minha mão esquerda, ágata natural, mão direita, citrino. Sente o que a sua intuição aponta, para você ver qual será a melhor mensagem da mesa para você. Pausa o vídeo se precisar e você se concentra no seu tempo. Eu vou começar por aqui, ágata natural. Vou avançar o vídeo, como de costume, nesses nossos temas, para você me ver preparar a mesa. Vamos lá, gente. Então, tudo pronto para começarmos a nossa leitura. E, claro, você pode, né, deixar nos comentários aí o seu pedido dedicado à espiritualidade, nesse caso, a nossa linha das crianças, tá? Pensa no que é mais importante para você agora, mentaliza ou escreve aí, ou você pode deixar o seu nome ou ainda só as iniciais para se conectar com essa energia se você não tiver um pedido especificamente para fazer, beleza? Então, na sua leitura, para a gente responder se você
não vou dizer bem se você deve, né? Tal como está no nosso título, mas vamos considerar assim, o que é melhor para você, tá? De acordo com o que as cartas vão mostrar. Se insistir ou desistir da pessoa que você está mentalizando aí. Para você também saber se há sentimentos e se tem caminho para dar certo, a dois. Eu suponho que para você estar nessa leitura, então o negócio está meio brabo aí, né? Afinal, se está fluindo aquilo que eu costumo falar, né? Quando a gente está feliz, a gente não vem tentar entender porquê da felicidade. A gente só vive, a gente só aproveita, né? Quando o negócio ficou feio, né? Se a batata assou, se o negócio não está indo muito bem, é onde a gente vem para as cartas. Onde precisamos de alguém para clarear os nossos caminhos, a nossa mente. E é o papel aqui da minha pessoa com você. Então vamos lá. O tarô mitológico está aberto na mesa para a gente dar o ponto de partida na sua leitura. E as cartas do egípcio e do baralho cigano, você viu também que eu já tirei aqui, né? Então já está tudo pronto para fazermos a sua leitura. No mitológico, quais são as cartas que vêm para você? Arcano maior e menor, né? Como eu costumo fazer assim. O louco e o cavaleiro de copas aqui. O mago e o as de espadas. E aqui a temperança e os 6 de ouros. E aí você faz assim, né? Me parece que as minhas cartas estão boas. E eu te falo, sim, também me parece e já vou te contar isso. Olha só, o louco é o cavaleiro de copas. O tarot está mostrando espaço para as coisas acontecerem a dois aqui, tá? O tarot está mostrando que existem sentimentos, sim, para serem trocados. De repente, vocês estão vivendo uma fase esquisita, então se o negócio não está funcionando, se está faltando correspondência. É aquilo que eu digo às vezes. Pode ser o caso de momentos diferentes da vida de cada um, né? Então você em uma etapa da sua vida, da sua jornada, onde você tem claro para si a questão de se organizar no amor, talvez para outra pessoa não seja esse momento, né? As percepções nem sempre acontecem ao mesmo tempo entre pessoas que realmente se gostam e para firmar os passos, né, um ao lado do outro. Mas existem sentimentos, sim. Então a gente já começa a ter aqui uma informação positiva para você com esse cavaleiro de copas que vem falar sobre propostas, sobre as coisas que se movimentam a dois, e o louco traz uma energia aqui que indica espaço para as coisas acontecerem, tá? A busca por viver mais oportunidades a partir desse sentimento que está no cavaleiro. Então, eu vejo o tarô indicando aqui o que pode ser um caminho para mais entrega entre vocês. Talvez a coisa esteja um pouco travada agora, talvez não seja realmente o melhor momento entre vocês, né? Aí fica aquele negócio que a gente fala, que fase, né? Às vezes, que fase, não está dando certo com o meu lado e tal. Beleza, fase, né? Então a gente está aqui para justamente saber se com o que as cartas vão mostrar, você deve continuar dando oportunidades, tentando viver este caso com a pessoa que você mentalizou aqui, ou se não, se já era melhor você desistir. Com o que o tarô mitológico está colocando para gente, eu não estou percebendo assim que seria o mais indicado para você desistir, porque estou vendo indícios de que as coisas podem melhorar. Já vimos sentimento, né? Aqui eu tenho mago e as de espadas, o que eu acho muito legal porque temos um as que traz abertura e o mago também traz abertura. É o primeiro arcano dos maiores, o mago, né? Então ele sempre tem essa coisa de início da jornada, de possibilidades, de muito pela frente, tá? Então eu não estou percebendo uma história que acabou aqui não, com essas duas cartas. E o as de espadas me remete à ideia de que vocês conseguem organizar os pensamentos para que um possa lidar melhor com o outro, mas compreensão recíproca, e a partir daqui também com mais foco, com mais prioridade no mago, né? Então, mais desse andamento aqui do cavaleiro podendo surgir, de mais a ideia de se chamar para conversar, de convidar para sair, vamos fazer tal coisa junto, que é o cavaleiro de copas chegando aqui, né? Então, com este sentimento. O mago também traz um indício aqui de vocês conseguirem, de fato, ter um caminho para seguir, né? Uma direção apontando para isso como mais prioridade, a partir das ideias mais no lugar, com a ajuda desse as de espadas, tá?
E a temperança que está aqui, ela mostra muito de cura emocional, de se organizar emoções, de harmonia para quem está sem harmonia, né? Então, a temperança, harmonizar relações desarmônicas, tá? Então, onde está faltando entendimento, vejo mais disso surgir entre vocês e com uma situação muito especial aqui que está no 6 de ouros, que é de mais troca, de mais compartilhamento, ou seja, de uma vida mais compartilhada e de os motivos sendo mais bem compreendidos. Eu acho que isso é especial porque se você lida, por exemplo, com uma pessoa que você sente que é egoísta, que só vê o próprio lado, né? E isso causando dificuldades na relação, levantando barreiras a dois, né? Eu vejo com essa combinação, essa questão de individualismo podendo melhorar para mais troca, porque existem sentimentos, tá? Então eu acho que é uma condição a ser percebida. Essa foi a parte do tarô mitológico e por aqui, então, né, por enquanto, vamos lembrar que a sua leitura aqui foi organizada com o tarô mitológico, o egípcio e o baralho cigano. Por enquanto eu só abri o mitológico. Então, por enquanto, dá pra gente falar assim, o que tá aqui te convida a desistir da pessoa que você mentalizou, de quem você gosta? Até agora não. Vimos espaço para as coisas boas que podem acontecer, ou seja, chance de dar certo o tarô mitológico está mostrando e mostrou que há sentimentos, né? As questões que estão aí no nosso tema. Então, até o momento, temos uma perspectiva interessante que eu acho que não te leva a ter que desistir de viver esse amor, esse sentimento, tá? Pode não ser de fato o melhor momento entre vocês, mas vimos boas perspectivas. Vamos colocar agora o tarô egípcio, que eu já havia então separado as cartas também. A veemência está aqui, a arte e a ciência. Aqui nós temos a ressurreição, o intercâmbio e também o desconsolo. Bom, o que essas cartas do tarô egípcio nos indicam? O desconsolo pode refletir muito aqui de talvez como você se sinta, tá? Traz então muito da energia presente aqui, emocional, né? Agora, que é de falta de correspondência, das coisas que não dão certo, tá? A veemência, junto com a arte e a ciência aqui, traz um aspecto para mim que é importante, porque talvez a questão do individualismo que eu havia citado agora há pouco, olhando lá para o seu tarô mitológico, né? Onde eu vi que se isso acontece, vemos um caminho de melhora, de mais compartilhamento, de mais suavidade, tá? De mais leveza, de mais harmonia para você nessa temperança. Então, a veemência, de repente, é você lidando com uma pessoa que tem um posicionamento muito firme, que não abre mão de nada, que não faz concessões, meio o imperador do tarô, sabe? É do meu jeito e pronto, acabou, não vou ceder, você tem que se adequar a mim, não eu a você, né? Esse tipo de coisa que realmente não ajuda. Talvez esteja aqui. Mas junto com a arte e a ciência, essa carta fala muito sobre se tomar o conhecimento das coisas que estão acontecendo. Então eu vejo muito de conscientização, talvez aí do seu ser de luz, da pessoa que você está mentalizando, a respeito dessa condição que está atrapalhando, que não está levando a nada, né? E aí, gente, a partir do conhecimento que se toma, talvez desse posicionamento equivocado, o que nós vemos? A ressurreição, tá? Que seria uma chance, então, de tentar de novo, de uma nova oportunidade que a vida oferece. Pode ser um caminho, então, de volta entre pessoas afastadas, né? Enfim, mais uma chance. Ou seja, é uma história perdida, mesmo para as pessoas aí mais afastadas ou de fato separadas e tal, só que assim, não está acontecendo nada, mas ao mesmo tempo você não consegue esquecer. Será que você deveria desistir? Estamos vendo que não, né? Estamos vendo aqui possibilidade de a situação se reverter. Aí é aquela história, é a leitura coletiva, vai ter realmente essa chance para todas as pessoas, para todo mundo que está assistindo? A gente sabe que não é bem assim, né? É no coletivo. Mas a leitura de pedrinha lá no início já te ajuda a você ter a sua melhor mensagem da mesa, né? E você também tem a sua parte de
procurar sentir o quanto as cartas estão dialogando com a sua energia mesmo, né? Então essa leitura coletiva é sempre uma chance de a gente ter um auxílio, tá? Aqui no YouTube. Essa ressurreição, ou seja, esse recomeço, então, entre vocês, é a vida, é o tarô falando sobre a vida dar mais oportunidades, favorece o intercâmbio, uma troca, tá? Que eu acho que ajuda bastante nesse desconsolo. Então, que talvez seja a sua condição atual, né? Você está aqui, talvez você seja a parte da história aí mais atingida, quem está se sentindo menos correspondida ou menos correspondido. Então, talvez essa carta, por isso eu falei, pode falar bem sobre você, mas temos condições aqui, né, para vermos que não se trata de uma história perdida. Tem caminho para melhoria, tá? A parte de sentimento que a gente está pesquisando também, que eu acho que é fundamental, né? Para a gente entender que algo vale a pena, porque se as cartas não mostram, seja o tarô, seja o baralho cigano aqui, ou o tarô mitológico, o egípcio, né? Se não mostram sentimento, então é aquele negócio. Será que você não estaria dando murro em ponta de faca, né? Mas aqui a gente viu, sim, uma ligação afetiva e caminho para as coisas se ajeitarem. Então, estamos vendo de fato a leitura apontar aqui no que diz respeito à sua postura de não desistir, né? Porque talvez você está naquela do fio da navalha já, prestes a chutar o balde, de saco cheio e tal. E aí às vezes você desiste na hora errada, é quando a maré poderia melhorar e você fica sem viver uma determinada situação que você tinha para viver, né? Então essa leitura também pode te ajudar nesse posicionamento. Vamos ver o seu baralho cigano agora. Até aqui, então, estamos vendo perspectivas positivas, né? No baralho cigano a gente tem o rato, o trevo, a lua e a âncora. Olha só, então a carta do rato traz pra gente a ideia de alguns desgastes realmente que são apresentados aí entre vocês, né? Tem coisa que atrapalhou ou que atrapalha mesmo a relação, mas a gente vê aqui, olha, bastante caminho para uma adversidade então ser revertida. A esperança que está aqui no trevo, tá? A lua, que também vem falar mais a respeito de sentimentos, então você lida com alguém que sim, gosta de você, não é alguém desprovido desse gostar de sentimento, então não é uma pessoa desinteressada, tá? Motivos pelos quais, de repente, a coisa não está dando certo, não é nessa leitura que a gente vai pesquisar, né? Aqui a gente já está falando justamente se você deve insistir ou desistir, se há sentimento, se pode dar certo. Motivos pelos quais está dando errado, ou deu errado, ou não está acontecendo, não é o nosso tema, mas teremos oportunidade para isso também, tá? Você pode inclusive me deixar nos comentários se você quer, né? Uma leitura para a gente investigar. Motivos pelos quais, de repente, a relação não desenrolou até aqui como pode desenrolar, né? Considerando esse caminho de cartas que a gente está percebendo, que é de fato de bastante chance de dar certo, algo a dois aí. A lua, como eu estava dizendo, então vem mostrar mais de sentimentos, né? E a lua traz aqui uma questão que ajuda demais no contexto geral, que é sobre reconhecimento, você lidando com uma pessoa que vai passar a reconhecer mais do seu valor, a ver mais das suas qualidades. Aqui vem um clima, né, que favorece mais do entendimento a dois também, por mais abertura emocional nessa lua. Lembrando que a lua do baralho cigano é totalmente diferente da lua do tarô, tá? Porque algumas pessoas às vezes confundem isso. Ah, mas a lua não é sobre mentira, ilusões, não sei o quê. Isso é no tarô, não no baralho cigano, tá? E nós temos a âncora aqui também para você, que fala muito a respeito de segurança emocional, de estabilidade. Então essa carta está na mesa indicando o quê? Muita possibilidade que vocês têm juntos aqui de se firmarem, tá? De uma relação se estabelecer ou de ser restabelecida, tá? Então a gente vê, como eu falei, desgastes, sim, mas muito disso podendo ser revertido, tá? Tem caminho nas cartas para percepções
surgirem e deixar de lado questões que atrapalham ou que atrapalham vocês atualmente, tá? Então vimos sentimento, vimos bastante caminho aqui para dar certo, vimos a questão de talvez aquela pessoa que você entende que não prioriza o amor, podendo passar a priorizar, já que nós vimos o mago com o as de espadas lá no mitológico, isso mostra muito de apontar uma direção e seguir. Sentimentos estavam lá no Cavaleiro de Copas, estão aqui na Lua, tá? Eu vejo, né, a pessoa provavelmente aí com quem você lida, que você está mentalizando neste momento. Então, se dando conta de que uma postura individualista, levar muito a ferro e fogo, não está sendo o caminho, né? Vem a arte e a ciência que mostra alguém tomando conhecimento disso e, a partir desse conhecimento, a ressurreição, nova oportunidade, o intercâmbio, a troca, que eu acho que pode tratar muito dessa energia do desconsolo, tá? E aqui vejo vocês com espaço para se firmarem a dois. Então, não vejo um caso perdido, aqui não. Portanto, não acho que você deveria desistir, certo? Vale a pena tentar, vale a pena você permanecer, também você olhar para si, como você se sente, aí é a parte que cabe a cada um de vocês, né? Se perguntar como eu me sinto diante disso, até onde eu estou disposta ou estou disposto a tentar viver essa história, aí são respostas que só você terá para si. Por quê? Ainda que o tarot mostre, então, esse caminho de possibilidades, você não pode ignorar, talvez, os seus próprios limites. De repente, você lida com uma pessoa que tem te maltratado, que possa ter se excedido, que faltou com respeito. Então, tudo depende, né, de quão fundas são as feridas aí, né? Então, isso vai te ajudar a determinar se vale a pena ou se não também. E lembrando que você está em uma leitura aqui que é coletiva, tá? Então, procurando perceber como tudo isso vibrou realmente para você, dialogou com a sua realidade, com a sua individualidade, tá? Mas essa foi, então, a interpretação que veio na mesa. Tem caminho para dar certo? Sim. Há sentimentos e, então, a orientação aqui das cartas é a de você não desistir, tá? De permanecer nesse propósito. Essa foi a leitura, então, para quem escolheu a Ágata Natural, que está aqui, a primeira opção da mesa. Desejo ter te ajudado com toda a interpretação e com os comentários adicionais também que te ajudam justamente a lidar com a interpretação realizada. Deixe seu like se foi importante, deixe seu comentário, vamos interagir, né? Se tiver algo a contar, se surgiu alguma dúvida na leitura, a gente esclarece por aqui, tá legal? Vou recolher agora para a gente trocar a pedrinha da mesa. Você pode me seguir ainda no Instagram também, né? lunaçãoesoterismo.tarot. Saiu a Ágata Natural, Pedra Citrino, então, agora na mesa. E você vai me ver dar aquela avançadinha para preparar as cartas para você. Vamos lá. Bora lá, gente. Então, o seu jogo está preparado aqui, né? Tarô mitológico, que eu começo por ele, então, na leitura, já está aberto e já separei cartas ali também do egípcio e do cigano, conforme vocês viram. Então, vamos nessa. Vamos ver se você deve insistir ou desistir da pessoa que você está mentalizando. Vamos ver se há sentimentos, né? E se tem espaço para dar certo a dois aí. Então, é aquela leitura que eu entendo que vai valer para você que está numa situação onde o negócio não está fluindo, né? Porque se você está se perguntando aí se vale a pena continuar, se você ainda deve, né, permanecer nessa história ou desistir, significa que há alguns fatores aí que estão pesando, né? Quando está tudo certo, a gente só vive, a gente não tenta entender. Precisamos parar para tentar entender, significa que há problemas e é geralmente onde o tarô entra na jogada. Estamos aqui para isso então, né?
Vamos lá, suas cartas do tarô mitológico. O carro e o as de ouros. Aqui, a temperança e o 5 de espadas. E aqui, o sol e o as de paus. No tarô mitológico, a gente está começando de uma maneira que vale a pena, tá? Você continuar tentando viver o que você está tentando viver, né? Pelos seus sentimentos. Então, vamos dizer assim, eu acho que a sua bússola não está quebrada, pelo menos até aqui, né? A gente percebe isso. Eu acho que o seu Waze aí tá bem calibrado, tá legal, né? Não é aquela coisa de se apaixonar pela pessoa errada e nada ter para acontecer e tal, né? Sabe que às vezes a gente erra, né? Na bússola e a gente mira ali, nossa, e nada a ver, né? Foi tiro na água, no vazio. Acho que não é o seu caso aqui não. Por quê? O tarot está mostrando nessa combinação o carro e o as de ouros, né? Muito caminho para um desenvolvimento a dois aqui, olha. Um direcionamento importante, grandes possibilidades, abertura para concretizações e para foco, para se triunfar sobre dificuldades, desentendimentos também, tá? Dilemas. Então, vejo muito podendo ser direcionado entre vocês aqui. O tarot está indicando bastante coisa boa para acontecer a dois nessa primeira combinação. Vindo para cá, nós temos a temperança, que eu acho que traz aqui uma alquimia importante para o que possam ser teimosias ali do 5 de espadas. Problemas gerados a dois, né? Por dificuldade de querer ouvir, né? De mais parceria, de assim, coisas muito do meu jeito. Talvez você lidando com uma pessoa assim, vem a temperança que ajuda a curar, a melhorar, a suavizar, a harmonizar um pouco desse aspecto, que talvez seja o que causa muitos problemas entre vocês. Você lidar com uma pessoa que não quer fazer concessão, que não gosta de te ouvir, que quer só fazer as coisas do próprio jeito, né? E que acha que sempre você tem que se adaptar e nunca a pessoa que está disposta a se adaptar a você, né? Aquela pessoa de cabeça mais fechada. Vemos nessas cartas, então, essa condição, especialmente, se for um problema que você tem com quem você gosta, podendo melhorar, tá? E aqui, onde nós vemos o Sol e o As de Paus, também muitas coisas boas. O Sol traz um caminho que mostra realizações possíveis, um caminho de felicidade, uma carta também que ajuda no que diz respeito a mais transparência, para diálogos mais francos, tá? E o As de Paus está aqui mostrando mais abertura. Vamos prestar atenção que você tem dois ases na mesa, tá? E os dois com cartas excelentes. Aqui, um as de ouro, um as de ouros com o carro. Aqui, um as de paus com o sol. Então, tudo isso é muito positivo para a gente pensar em um caminho a dois que tem para acontecer. Sim, e esse as de paus, ele traz mais inspiração, ele traz mais da vontade sendo convertida em ação, ou seja, mais atitude, mais iniciativa. Então, também importante para você que de repente acredita ou tem a certeza que lida com uma pessoa que está parecendo muito mole, que não sabe o que quer da vida, né? E não te mostra uma atitude, não te passa uma firmeza para você entender que vale a pena. Eu vejo as coisas se modificarem por aí, com uma pessoa mais presente, mais de tomar a frente das coisas, percebendo então esse caminho do sol, né? De grandes possibilidades, do que pode ser muito feliz ao seu lado. Eu acho que tudo isso ajuda em um direcionamento, ajuda a pessoa de repente a sair também de certas birras que podem estar aqui, nesse 5 de espadas, tá? Então, aquela pessoa que se contraria com facilidade, que aí faz birra e começa a fazer joguinho emocional, muito de imaturidade, né? A gente vê esse processo de imaturidade também podendo melhorar justamente com o carro, onde nós vemos aqui mais resolução, tá? Então, aquela pessoa que passa a saber mais do que quer, começa então a direcionar mais a energia que tem para viver algo. Ou seja, o tarot está mostrando, até aqui,
né, um caminho a dois que vale a pena se tentar viver. Portanto, nós temos a informação de que não seria, pelo menos por enquanto, na sua leitura, né? A gente vai colocando essas hipóteses e aí, ao passar por todas as cartas, a gente tem de fato a conclusão. Mas até aqui, primeiro até o momento, com as suas primeiras cartas com o tarô mitológico, eu diria que não seria o momento de você desistir de tentar viver algo com a pessoa de quem você gosta, apesar dos pesares, porque a gente está vendo muito do que pode melhorar numa relação, tá? Vamos ver se é assim mesmo no andamento da leitura, trazendo agora o tarô egípcio. Então as cartas já estavam ali separadinhas, né? Temos a perplexidade. Então, vocês aqui, pelados e perplexos. A perplexidade. E aí, né, não pode faltar, né, gente? Vocês sabem que aqui no canal não pode faltar aquela piadinha, vamos sorrir porque chorar entope o nariz, né? Aquele negócio todo. Aliás, deixa eu até subir para falar um negócio aqui. Eu quero compartilhar com vocês essa parte que eu falo, às vezes, de que as brincadeiras que eu trago para a leitura, né, cumprem um papel também. Ontem, no Instagram, teve uma pessoa com quem eu conversei, que participa aqui do canal, eu falei para ela, olha, eu não vou expor, não vou falar o seu nome, é só para citar o caso, tá? Ela até falou, não, pode falar. Eu falei, não, só para citar o caso. Acho que é exemplo pra galera. Ela falou assim, que ela tava com problema no amor, tava chorando num dia lá tal, e pegou um vídeo e viu falar essa frase. E aí eu fiz uma piada lá, sei lá, eu falei, vamos sorrir porque chorar entope o nariz, borra sua maquiagem e tal. E ela falou que começou a rir na hora, tipo, né, deu um estalo e falou, não preciso ficar chorando, e conseguiu, né, reverter aquela energia. Então eu fiquei muito feliz com isso. E eu tô contando para vocês verem, né, o quanto às vezes a gente fica, né, girando em círculo e tal, e alimentando sofrimentos. A gente pode modificar essa energia. Vamos sorrir porque chorar entope o nariz, tá? Então, eu achei legal compartilhar isso com vocês, porque pode acontecer com mais gente, né? De às vezes você pensar, quer saber? Verdade, minha maquiagem é cara, não vou deixar borrar não, não vou ficar de nariz entupido não, porque vou ficar fanha, vai ser ruim, né? Então, vou sorrir que é melhor. E aí, gente, né, só para compartilhar isso com vocês. Então, aproveitando a piada aqui do pelados e perplexos, né? Então, vocês aqui nessa condição. Não, pelado não, né? Tudo bem. A carta, né, tem uma pessoa pelada ali. Quem sabe vocês pelados também, né? E aí a gente pode usar a imaginação, aí é com você, tá? Aí é com você. O patrimônio. Vamos lá, seguindo nas suas cartas do tarô egípcio. A generosidade, a imperatriz e também a esperança. A esperança. Então, gente, o que nós temos aqui com essas cartas? Um caminho de possibilidades ou um caminho de porta na cara? O que vocês acham? Mais possibilidades do que porta na cara, né? A perplexidade, eu acho que ela vem aqui nesse contexto para falar sobre o quê? Percepções que surgem, tá? Então, de repente, você lidando com alguém que não está com a percepção correta do que pode representar viver algo com você e, de repente, bate assim um medo de perder, enfim, surge algum tipo de situação que traz um certo despertar, tá? E aí vem o patrimônio logo ao lado dessa perplexidade. Por quê? O patrimônio vem falar sobre aquilo que a gente pode entender como conquista na vida e que está em risco. Por isso eu falei, o medo que pode acabar surgindo aqui dele ou dela de ficar sem você, de te perder. Então vem essa sensação do que pode ser uma conquista para ser mantida. Não quero ficar sem. O patrimônio traz essa ideia para nós. E aí eu vejo uma pessoa aqui, olha, mais generosa com você. Vejo mais generosidade entre vocês. E a generosidade vai falar sobre mais compartilhamento, mais empatia, um se colocar mais no lugar do outro, menos birras, né? Que a gente viu aqui no 5 de espadas. Vou até recuperar para você. E lá nesse próprio 5 de espadas já vem a temperança, né? Ô jovem, vem aqui, vem tomar um
vem tomar um golinho da minha taça, vem. Aí, facilitando o negócio aqui, né? Olha lá, o 5 de espadas, né? Cheio de espada, é do meu jeito, eu que tenho as espadas e você não tem, chega a temperança, ô jovem, vem, vamos tomar uma aqui, sai dessa, solta essas espadas aí, né? Se desarma, tá? Ó, aqui a gente tem uma coisa muito de imposição, né? Tem uma energia ali que oprime, né? A pessoa em pé com as espadas ali, é do meu jeito, e aí o outro personagem no chão meio que sem conseguir reagir diante disso. Então talvez essa carta te represente muito nesse momento com você aqui, lidando com alguém que está nessa situação, né? Mas a temperança já está vindo tratar disso, tá? E aí, como o tarô egípcio está trazendo para nós a informação de generosidade, eu vejo que aquela situação surte um efeito, sim, tá? E aí a perplexidade é aquele negócio de a pessoa começar a ter sensações diferentes, percepções diferentes, né? E começar a ter um entendimento de alguns erros cometidos também, tá? É como um despertar mesmo, como eu te falei, que acaba rolando aqui. E aí vem a Imperatriz. Após isso, né? Que traz muito da energia do amor. A Imperatriz vem mostrar conquista, crescimento, um campo fértil, né, para sementes poderem gerar bons frutos, falando exatamente daquilo que pode ser uma sequência, falando a respeito de mais entre vocês, junto com esperança. E aí, gente, onde há esperança não há coisas perdidas, tá? Então, o arcano da esperança aqui no tarô egípcio é propriamente o arcano da estrela, se pensarmos em tarô tradicional, ou seja, são perspectivas, são horizontes entre vocês que o tarô está mostrando aqui, tá? Isso fala, vamos pegar a parte do tema que é sobre sentimentos, né? Tem aí também no nosso tema assentimentos. O que eu tenho para te contar? Até este momento não é alguém que sabe que gosta de você, tá? Então pode ser a pessoa que se envolveu, seja por atração física, seja pelo calor do momento, por coisas assim, mas não é a pessoa envolvida sentimentalmente com você, tanto quanto você está envolvida ou envolvido, tá? Essa reciprocidade no sentimento ainda não tem, mas vai rolar, tá? Então, até aqui eu não estou percebendo a pessoa que se envolveu tanto quanto você nos sentimentos para estar juntos, ok? Mas eu acho que isso está sendo modificado. As coisas estão se desenhando. E aí muito dessa perplexidade vem exatamente onde a pessoa começa a descobrir que gosta de você, tá? Pode ser aquele alguém que você conheceu e que não estava com esse propósito. Se envolveu ou, enfim, né? Te conquistou e fez a coisa rolar e acontecer e tal, mas não num propósito de foi por ter se apaixonado, ou porque estava pensando em relacionamento, né? Ou porque foi guiado ou guiada por sentimentos. Foram outros fatores. Mas no meio disso, pode-se descobrir que gosta. E é o que eu estou vendo surgir. Então, essa situação está em andamento entre vocês, tá? Assim, obviamente, a gente está percebendo uma relação que pode melhorar, uma reciprocidade que pode acontecer, onde não está acontecendo atualmente, se for assim o seu caso, tá? Diante de tudo isso, volto a dizer, seria o caso de você desistir aqui? Me parece que não, e eu acho que te parece que não também, né? Então, gente, às vezes é a questão do que eu mencionei, acho que lá mais dentro da leitura da outra pedrinha da mesa. Momentos diferentes de vida, até que as coisas se ajustem, né? Talvez quando vocês se conheceram, você poderia ser a parte da história já pronta para uma relação, né? E aí o ser de luz ainda não, em outra vibe e tal, e precisando alcançar as percepções para entender o significado, né? Daquilo que há para surgir entre vocês. Tá? Você está lidando com uma pessoa que está amadurecendo para o amor. Vamos lembrar lá dos 5 de espadas, né? Da pessoa que pode fazer birra, que teima, é do meu jeito, não aceita nada diferente e tal. Mas a gente vê muito disso, então, se transformando aí. Até essa altura,
da nossa interpretação é o caminho que nós temos. Vamos fechar para você com o baralho cigano, para ver se dá para coroar essa linha de raciocínio ou se há alguns problemas que vão surgir aqui, né? O Sol, a Lua, o Caixão e o Cavaleiro. Bom, gente, é o seguinte, o Caixão aqui não é uma carta para você se assustar não, tá? Da forma como isso surgiu. Por quê? A gente não está vendo uma carta isolada, a gente está lendo um contexto aqui de 4 cartas do baralho cigano, somado a mais outros 2 decks, né? Mitológico e egípcio. Então, o que eu estou percebendo? O Caixão, muita gente... É aquilo que eu falo, o cuidado que se deve ter diante de palavra-chave para as cartas. Por quê? Muita gente olha para o Caixão e fala, é término, então a gente vai terminar, então nada disso estava valendo. Como nada disso estava valendo? Né? Então, tudo isso que eu falei para você aqui não significa nada, é claro que tudo isso será considerado. Por esse motivo é que a gente entende o Caixão como uma fase de transição. O Caixão é isso, é transição, é uma virada de página, coisas ficam para trás, outras se abrem. E várias vezes essa carta mostra etapas de um relacionamento, tá? E não pessoas que se afastam em relacionamento que termina e cada uma precisando tomar o seu rumo. Muitas vezes é aquilo que morre a 2 para outras coisas nascerem também a 2, né? Ciclos de um relacionamento. Vejo então exatamente esse tipo de transformação entre vocês. O Caixão, portanto, está indicando uma fase que eu acho que fica para trás e outra fase entre vocês que já está vindo aí, que já está surgindo, que traz inclusive parte daquela perplexidade, né? De novas percepções, de descobertas a respeito de sentimentos. Lembra do que eu falei? É alguém descobrindo que gosta de você, que a coisa é mais profunda, né? Então, aqueles propósitos iniciais, só às vezes de um envolvimento superficial, só de uma noite, só de uma ficada, de repente é aquela pessoa que passou ou está passando a perceber, né, que existe mais aí. E não só a parte da atração física e da questão corporal, né, e de sexualidade, enfim. Tem mais, isso está surgindo. Aqui, olha, o Sol e a Lua, tá? Essas cartas vão mostrar um caminho de grandes possibilidades a 2, reconhecimento, mais valorização, então o emocional aqui tendo mais vazão, mais sentimentos sendo descobertos, é o ser de luz aí passando a te descobrir de verdade, como a pessoa que você é, tá? E não só por atributos físicos ou beleza ou qualquer coisa, ou posição social, enfim, é a pessoa enxergando realmente quem você é. Tá? E isso faz com que ele ou ela te valorize mais e queira estar mais com você, percebendo um caminho de felicidade, de grandes possibilidades com o Sol. Vamos lembrar que você teve Sol no baralho cigano e Sol no tarô também, tá? Ou seja, é um caminho aí de bastante iluminação a 2, tá? Inclusive de um diálogo mais transparente, mais direto, mais franco que pode passar a acontecer. E o Cavaleiro são as boas novas aqui, são atitudes necessárias para fazer acontecer o que tem para acontecer. Então eu vejo, né, alguém aqui que vem mais atrás de você, que toma mais à frente das coisas mesmo, e isso foi visto lá no carro do tarô, né? O carro e o cavaleiro, na verdade você tem 2 cavaleiros aqui, tá? Ou seja, é o relacionamento que pode ir muito adiante ainda. Não vejo, então, como história perdida ou só com falta de reciprocidade ou alguém brincando com você. O ser de luz, às vezes, como eu falo, não é só querendo usar o seu corpinho, não. Tá, tá bom? Não é só isso, não. Tem mais aí. Agora, tem um ponto que eu preciso te falar, exatamente aqui também, com exatamente essa combinação do baralho cigano de Sol e Lua, que pode mostrar, sim, alguns altos e baixos entre vocês. Aqui a gente entende as polaridades, né? Com o Sol e a Lua, trazendo para nós a energia do dia e da noite, o claro e o escuro. Então a gente pensa em polaridades. Um relacionamento de muitos altos e baixos também. E vai ser importante para você saber administrar isso, tá? Às vezes, se é o caminho de melhoria que você espera, o dar certo para ser de um jeito só, eu acho que vai ter essa situação desafiadora de
às vezes as coisas se modificarem e você esperando algo mais linear, né, e dar aquelas oscilações e tal, mas isso não significa dar errado, significa uma característica da relação que é preciso conhecer e saber lidar, né? Um caminho de grandes possibilidades aqui, nós vimos, e principalmente o fato de a pessoa que você mentalizou aprendendo sobre sentimentos, descobrindo isso com você. Então, eu acho que é uma fase onde tudo está aqui se modificando e podendo ser melhor. Então, realmente, a leitura que nós fizemos não te convida a desistir dessa história, não. Pelo contrário, né? Permanecer no seu propósito, mas sempre também com o pensamento necessário de que você está participando aqui de uma leitura aberta, coletiva, no YouTube. A gente sabe, né, que um caminho, de repente, de grandes possibilidades que foi mostrado aqui, talvez não seja para todas as pessoas que participaram, né? Então, muito importante você procurar sentir o quanto as cartas dialogaram, os detalhes que eu vou passando para você ver o quanto você se identifica. De fato, eu lido com uma pessoa que é assim, de fato é assim entre nós, de fato foi assim. O quanto você consegue se ver nesses detalhes que trazem características de uma relação, então te ajudam a entender se a leitura realmente, né, está conversando com você para você também saber o que esperar, o que foi mostrado. Aí, né, você sabe que o papo foi mais com você, isso te ajuda também a definir, insisto ou desisto, né? Aí a resposta, no fim das contas, será sua pelos seus limites emocionais também, né? O quanto você entende que é viável emocionalmente para você continuar esperando por alguém que você quer ter ao seu lado, tá? As cartas, realmente, dentro da nossa interpretação, mostraram um caminho positivo, algo que vale a pena viver. Mas essas considerações são importantes também, justamente para você conseguir aproveitar da melhor forma tudo que eu passei, tá? Então deixa o seu like se a leitura te ajudou, deixa aí nos comentários pontos da leitura que foram mais importantes para você, sempre muito legal a gente poder interagir. Se inscreve se você ainda não se inscreveu, e vai lá para o Instagram me seguir também se você ainda não segue, lunaçãoesoterismo.tarô. Valeu pela presença, um beijo, um abraço e até a próxima.